soltaram o bicho na jaula. O bicho na jaula estava lá comportado, né? Não ameaçava mais as pessoas. Depois soltaram o bicho, ele saiu da jaula e começou a rosnar até vir a 2007, 2008. No pós-guerra, sobretudo a partir dos anos 30, né, havia uma percepção muito clara que era impossível você manter a economia funcionando sem colocar limites ao poder da finança, dos bancos e das instituições financeiras. Era natural, diz o Roosevelt, no Congresso do Partido Democrata em 1936, era natural e talvez humano que os príncipes privilegiados dessa nova dinastia econômica, sedentos de poder, tentassem alcançar o controle do próprio governo. Eles criaram um novo despotismo e o embrulharam nos vestidos de sanções legais. Em seu serviço, novos mercenários procuraram regimentar o povo, seu trabalho e sua propriedade. O Keynes diz o seguinte: olha, você precisa de uma ação pública muito intensa para impedir que o capitalismo produza essas desgraças que ele produz, está produzindo agora de novo, né? Veja o Brasil. O Brasil é um exemplo de uma tragédia, né? Provocada pela ideologia mais vagabunda de que você precisa fazer um ajuste e deixa milhões de pessoas se matando na rua. Mas isso não tem problema, porque não entra no modelo, não entra a gente. Né? Não estou exagerando. No modelo não tem gente. Tem abstrações como o homem racional. Então, no mundo inteiro você tem um debate assim acendrado, acalorado, sobre a crise da teoria econômica. Né? Mesmo os economistas mais assim, conservadores, como Olivier Blanchard, o Lawrence Summers, eles estão começando a desconfiar que o paradigma teórico com os quais eles lidaram durante 40 anos naufragou. E aqui no Brasil não chegou. Não é que as pessoas não tiveram acesso, é que eles escondem. Porque eles têm que continuar repetindo as banalidades que eles repetem a respeito de equilíbrio geral, do homem econômico racional, etc, etc. Hoje em dia, quem, na verdade, comanda esses oportunistas de um lado e ideólogos do outro, e ideologizados de outro, são os mercados financeiros. É ali que está o centro do controle. Por isso que manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Clement Attlee, que foi primeiro-ministro inglês e um dos pais do Estado do Bem-Estar, ganhou a eleição do Churchill logo depois da guerra, que é incrível, né? Ernest Bevin, que era outro trabalhista, são dois trabalhistas, e Roosevelt acreditavam nos mercados administrados e no controle do capitalismo. Por isso, as conferências de Bretton Woods e Durban Oaks não foram patrocinadas pela Coca-Cola. Né? As reuniões de Roosevelt não tinham o apoio do JP Morgan, cujos funcionários, aliás, tratavam de recortar as fotos do presidente americano para evitar acidentes caso o patrão resolvesse ler os jornais. Eles recortavam a fotografia do Roosevelt para o JP Morgan não ler, porque ele ficava desesperado. Ele tinha horror do Roosevelt. Né? Isso na verdade, é simbólico. No final da guerra até os anos 70, foi um período que você teve uma melhoria expressiva na distribuição de renda, subida dos salários reais, aumento da demanda, progresso tecnológico e um avanço muito grande da democracia. Qual era aquela concepção que fazia com que as políticas nacionais de bem-estar, de industrialização, de crescimento funcionassem? O que fazia? É que havia uma tentativa sempre de colocar barreiras a uma internacionalização, uma globalização que destruísse a capacidade dos países individualmente, das entidades nacionais individualmente, pudessem desenvolver suas políticas e crescer, certo? E ter suas políticas internas, etc.
Quando você reverteu isso, né, as empresas, por exemplo, as empresas começaram a se mover. Aquela empresa americana que estava lá, ela foi saindo, ela foi embora, né, por várias razões. Pelo fato de que você valorizou o dólar, né? A China foi integrada como um horizonte de expansão, que eu conto aqui, horizonte de expansão do capitalismo. É isso que é importante. Você juntou esse movimento da grande empresa com a abertura desse espaço chinês. E os chineses fizeram o quê? Uma política nacional no âmbito desse movimento de globalização. Nós achamos que a globalização era simplesmente abrir a economia. Os chineses não achavam isso, né? Os chineses faziam, não, assim, vamos então pegar aquilo que é o influxo positivo do investimento direto estrangeiro, mas não vamos deixar os caras virem especular aqui com a nossa moeda e muito menos mexer no nosso sistema financeiro. Banco aqui é público, assim como na Índia, banco é público. É para financiar o empreendedorismo, o novo investimento, etc, etc. Por isso que eu digo que você não sabe se é socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, né? Enquanto a China está fazendo isso, nós estamos voltando para trás. Com o nosso liberalismo de bidê, né? O trágico da situação brasileira, que a gente procura mostrar aqui, também tem 3 capítulos sobre o Brasil, né? É que, na verdade, nós perdemos totalmente a capacidade de fazer uma análise mais. Está tudo muito ideologizado no pior sentido. Essa visão da evolução histórica, com seus prós e contras, ela não é considerada pelo debate econômico atual, né? Não tem história. Você tem sempre um modelinho que funciona sempre da mesma maneira. Você tem uma linha, né? Se a gente vai, pegamos o Keynes, pegamos o Marx, o Foucault, né? Se você quiser, o Jacques Rancière sobre a democracia, né? Pegamos uma linha de gente que está preocupado com esse problema, né? É assim muito parecido com as ideias do Michel Temer, né?